13ª questão. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. Está aqui o desenho. Essas 3 esferas estão se deslocando para a direita e essas duas aqui estão paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está melhor apresentado em... E aqui estão as alternativas. Como a colisão é elástica, a energia total cinética do sistema, constituído pelas 5 esferas, é a mesma antes e depois do choque. E o coeficiente de restituição vale 1. Como em todo tipo de choque, guardem bem isso, a quantidade de movimento do sistema também se conserva. Não importa se o choque é elástico, inelástico, parcialmente elástico, sempre vai haver conservação da quantidade de movimento do sistema. Se a gente chamar de m a massa de cada esfera e ver a velocidade de cada uma, que é a mesma, o módulo da quantidade de movimento do sistema antes do choque, quando apenas as 3 estavam se movendo para a direita, vale QSA, que é mv da primeira, mais mv da segunda, mais mv da terceira, que vai dar 3mv. Então, 3mv é a quantidade de movimento do sistema aqui, ó, antes do choque. Mas acontece que a gente sabe que a quantidade de movimento do sistema antes do choque tem que ser a mesma que depois do choque. Então, se em módulo, antes do choque, ela é 3mv, depois do choque também ela tem que ser 3mv, tá vendo aqui? Ó, isso quer dizer que a alternativa que satisfaz é a C. Alternativa correta, é claro, C. 14ª questão. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade constante. A Mônica joga o coelhinho no Cebolinha, erra, aí o Cebolinha começa a rir, tá vendo? Aí o coelhinho, como se fosse um satélite, dá uma volta em órbita da Terra, passa pela Mônica e atinge o Cebolinha. Aí ele diz, desprezando a existência de forças dissipativas, desprezando os atritos, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é, e aqui está as alternativas. Bom, a aceleração tangencial, ela só surge se o vetor velocidade está variando, ou aumentando ou diminuindo, que não é o caso. Então, observe que no terceiro quadrinho, o coelhinho está em órbita circular ao redor da Terra, como se fosse um satélite. Ele está na mesma altura, tá vendo? E se ele mantém a órbita circular na mesma altura, a velocidade dele é constante em módulo, como já foi fornecido no enunciado. Então, não existe aceleração tangencial, que é nula. A alternativa correta é a. 15ª e última questão do Enem MEC, ano 2014. Para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atritos, com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que ela foi abandonada. Então, se ela é abandonada daqui, ela vem até aqui, depois ela volta até aqui e fica infinitamente fazendo isso desde que não exista atrito. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, o que vai acontecer com a esfera? Aqui estão as alternativas. O que ele quer dizer?
Você abandonou a esfera aqui, esse é o ângulo de subida. Então você reduz ele a zero, então que você vai ter um plano horizontal. Então, se você reduzir a zero a inclinação, a esfera estará se movendo num plano horizontal. Então ela segue aqui num plano horizontal com a velocidade com que ela chegou aqui, nesse ponto. Então ela segue aqui no plano horizontal. E como não existe atrito, pelo princípio da inércia, ela está em equilíbrio dinâmico. A força resultante sobre ela na direção do movimento será nula. Ela segue sempre em MRU com a mesma velocidade. E se isso acontece, a força resultante é nula. A gente sabe que o impulso da força resultante é igual a força resultante vezes o tempo. Mas como a força resultante é nula, então vai ficar zero vezes o intervalo de tempo. Então o impulso da força resultante é nulo e a alternativa correta é a alternativa A. Atenção! Esse vídeo do Enem 2014 com resolução comentada foi feito com cuidado e de dedicação. Está sendo fornecido gratuitamente para você pelo fisicavestibular.com.br. Se você gostou e acha que merecemos, clique no início da apresentação em inscrever-se. Muito grato.